Querido, abra comigo a sua Bíblia agora, lá em Mateus, no capítulo 25, Mateus 25, verso 14 a 30. Eu quero compartilhar com você esse texto da palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 25, verso 14 a 30. A palavra do Senhor Jesus, nessa passagem de Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30, a palavra de Deus nos diz algo muito precioso e muito sério que precisamos considerar. Diz assim as Escrituras Sagradas: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Nós vamos, mesmo assentados, queridos, ainda orar. Feche os seus olhos. Pai, nós entregamos ao Senhor mais uma vez, confiamos as tuas mãos, ó Espírito Santo, a tua palavra nesta noite, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos corações, alargar o nosso entendimento, tornar, ó Deus, o nosso coração uma terra boa, para que a tua palavra encontre em nosso coração acolhida, e que essa palavra, que é santa, que é reveladora, possa produzir mudanças e transformações na nossa vida. Nós repreendemos nessa hora, Senhor, aquele espírito de incredulidade, de indiferença, aquelas resistências espirituais que o maligno muitas vezes, ó Deus, coloca como impedimento à compreensão das Escrituras Sagradas. Nós estamos resistindo a essas forças malignas em nome de Jesus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito, possa de uma maneira muito forte e muito profunda falar ao nosso coração através da tua palavra. Oramos com fé, crendo que desse modo será, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite eu quero meditar com vocês sobre um tema, sobre os deveres de um discípulo. Esse é o tema da minha palavra, os deveres de um discípulo. Preste bem atenção,
Quando Jesus começa a pregar os evangelhos, quando Jesus começa a pregar a palavra de Deus, o Senhor sempre teve como objetivo levar o homem, a mulher, levar a todos nós a termos um encontro pessoal com Deus, com o Pai Celestial. Toda a palavra de Jesus, ela é endereçada ao meu e ao seu coração, para que nós pudéssemos ter um relacionamento bom com Deus. E para isso, para revelar a vontade de Deus, para revelar aquilo que o Senhor queria que eu e você soubéssemos acerca do que Deus pensa, muitas vezes Jesus usava as parábolas, contava uma história que era de fácil compreensão, para revelar um princípio espiritual que o coração de Deus espera que você e eu possamos responder a esses desafios. Aqui nesta parábola, Jesus fala de algo muito sério para a minha vida e para a sua vida. Fala de algo muito sério para aquelas pessoas que dizem que creem em Deus. Essa palavra de Jesus é endereçada para aquelas pessoas que entendem-se como filhos de Deus. E o que é que Jesus ensina? Jesus conta uma parábola dizendo que um senhor, um dono de uma propriedade, ele tinha 3 servos, apenas 3, e ele chama esses homens e diz a ele: olha, eu tenho que me ausentar da minha propriedade, ficarei fora por um longo tempo, não sei quanto tempo, se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os meus bens ao cuidado de vocês, e vocês precisam, com muito critério, gerir esses recursos, porque eu voltarei, e não sei quando, mas voltarei e vou chamar vocês para um acerto de contas. E a Bíblia diz, e Jesus conta, que esse Senhor dá talentos para um, 5, ele dá talentos para outro, ele dá 3, ele dá 1, e ele vai embora. O que Jesus está querendo revelar com isso? Jesus está querendo revelar algumas coisas. Primeiro, você precisa entender que esse Senhor, dono de propriedade, que Jesus se refere a ele, essa é a figura de Deus, é a figura do Pai Celeste, que confia a mim e a você, aquelas pessoas que se aproximam de Jesus. Ele confiou a nós talentos, ele confiou a mim e a você muitas situações que nós precisamos ter atenção com elas, porque um dia ele vai requerer da minha e das suas mãos aquilo que ele nos confiou. E aqui então, Jesus falando sobre isso, ele diz que no verso 15, ele nos afirma que ele conferiu responsabilidades para cada um dos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um deles. Repare isso, esse Senhor não pôs nas mãos do seu servo um peso que eles não teriam condição de carregar. Esse Senhor é inteligente, esse Senhor, ele é sábio, ele não distribuiu tarefas impossíveis de serem realizadas. Pelo contrário, Jesus disse que esse Senhor, que é o Pai Celestial, que é Deus, esse Senhor foi generoso, este Senhor avaliou as estruturas dos seus servos, ele avaliou a sua estrutura e a minha, a nossa estrutura, e de acordo com Jesus, ele deu a cada um dos seus discípulos conforme nós tínhamos condições de realizar. Ele pôs nas minhas e nas suas mãos algo perfeitamente realizável por todos nós, algo compatível com a capacidade de cada um de nós. E Jesus disse que este Pai Celestial, ou que este Senhor, dono dessa propriedade, logo em seguida partiu, ausentou-se do país por um tempo indefinido. E no verso 19, Jesus afirma que depois de muito tempo, este Senhor voltou e ajustou contas com aqueles servos aos quais ele havia confiado dons e talentos. Meus amados irmãos e irmãs, preste atenção, essa parábola que Jesus conta é a história da minha e da sua vida. O Senhor está aqui através desta palavra falando algumas verdades que você e eu precisamos entender. Os servos que são chamados aqui por este Senhor, eles representam os homens, as mulheres, os jovens, os juvenis, todas as pessoas nas mãos das quais
Deus coloca dons e talentos. Estes servos da parábola que Jesus conta, representa a sua vida e a minha vida, somos nós. Jesus conta esta parábola para nos advertir e orientar, a fim de que ninguém se engane, a fim de que ninguém se distraia no seu dever para com Deus, no seu dever diante das responsabilidades que Deus coloca na minha e nas suas mãos. E quais são as verdades que Jesus aponta aqui, com as quais você e eu precisamos ter atenção? É isso que você precisa e eu preciso entender nessa noite, para que nós não sejamos enganados pelo nosso coração ou até mesmo pelas astúcias de Satanás. O que ele quer que nós entendamos? Preste atenção. Em primeiro lugar, Jesus afirma nesta passagem que todos nós temos um ministério, todos temos de servi-lo. Essa é a primeira coisa que Jesus coloca. Todos os homens, todas as mulheres que se aproximam de Deus, que dizem que creem nele, todas essas pessoas têm um ministério, recebem de Deus um ministério e temos de servi-lo. Verso 15 diz assim: olha, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Preste atenção no que está acontecendo nesse texto. Jesus diz que todos os servos, que todos os discípulos do Senhor receberam um talento. Não apenas as pessoas que têm que servir ao Senhor, não são apenas os bispos, os pastores, os evangelistas, os missionários, e essas pessoas não são apenas essas que têm que servir no reino de Deus. Cada um de nós tem uma responsabilidade, diz Jesus, que ela é intransferível. Diz o texto aqui que o Senhor deu talentos para todos os seus servos, para todos os seus discípulos, e diz o texto que nenhum deles ficou sem receber ao menos um dom, ao menos um talento. Todos tinham responsabilidades, diz aqui o Senhor Jesus, de servir a este Senhor com os seus talentos recebidos. Preste atenção nisso. Um dia, você e eu nos aproximamos de Deus, porque escutamos a palavra de Cristo, ouvimos a sua voz através das Escrituras, seja pregada num templo como este, ou seja porque estávamos lendo na nossa casa e decidimos dar um passo naquilo que nós dizemos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, e nesse momento, quando nós damos esse passo de fé, Jesus diz que Deus coloca na minha e nas suas mãos ministérios, dons e talento. O que Jesus revela aqui é que cada pessoa, é que cada discípulo, é que todos nós temos um dom para servir ao Senhor. Deus escolheu, decidiu que todos os seus servos os sirvam com fidelidade, e usar cada discípulo e todos eles de Jesus é o método do Senhor, a salvação e a restauração de muitas pessoas, querido. E você precisa entender disso. A transformação de muitas vidas depende da sua disposição de usar os dons que Deus te deu, de usar as habilidades que Jesus confiou às suas mãos, para que você possa servi-lo no seu reino. A salvação e a restauração de muitas pessoas depende de você, depende da sua disposição de servir, da sua disposição de orar. Há coisas que Deus só vai fazer por intermédio da sua vida, e Ele vai requerer isso das suas mãos um dia. Diz o texto bíblico aqui que um dia este Senhor chamou todos os seus servos para prestar conta dos talentos recebidos. Isso diz respeito à minha vida e à sua vida, porque um dia também nós seremos chamados pelo Senhor na eternidade, e vamos ter de prestar contas do que nós fizemos com os talentos, com os dons que o Senhor confiou às nossas mãos. Se você não se dispuser a servir a Cristo hoje,
a fazer alguma coisa hoje pelo reino de Deus, muitas vidas irão se perder na eternidade. Nós precisamos entender, querido, que na igreja de Jesus, nós, você e eu, nós todos não somos apenas ornamentos. Nós precisamos servir, nós precisamos ser instrumento nas mãos de Jesus para alcançar outras vidas. Se eu e você nos omitirmos, o Senhor vai cobrar isso das nossas mãos um dia, quando Ele voltar, e Jesus vai voltar, e Ele vai cobrar isso de mim e de você. Que dia sério será aquele, queridos, quando o Senhor Jesus nos chamar para nós prestarmos contas dos talentos que recebemos. Esse dia, diz aqui o Senhor Jesus, ele será terrível para aqueles que não se dispuseram a servir, que se esconderam, que não usaram o seu talento para operar com ele alguma coisa que gerasse glória e louvor para o nome de Deus. Imagine hoje, pense você comigo agora, Jesus voltando, chegando a esta igreja e procurando por você. Pense comigo, Jesus voltou. Fomos surpreendidos pela sua volta. Ele disse que voltaria, mas ele não disse o dia e nem a hora, e ele chegou, e agora ele vai procurar por você e por mim, e ele está procurando por você, e ele quer saber naquilo que você serviu ou está servindo. Jesus sabe que a igreja tem muitos ministérios, e ele vai ao ministério, por exemplo, de oração, e ele não te encontra lá. Jesus também vai nas células e você não está lá. Você não está lá servindo, você não está lá participando. Jesus te procura no ministério de ação social e nem a sua sombra ele encontra. Não há nada de você por lá. Mas Jesus não desiste, Jesus é alguém que tem esperança, e ele vai também ao ministério de ornamentação, vai ao departamento infantil, por exemplo, na rede de jovens, e também não te encontra lá servindo nem fazendo coisa alguma. Ele não te encontra servindo em lugar nenhum, em ministério nenhum. Os seus talentos estão todos inoperantes, os seus talentos estão todos paralisados, os seus talentos estão todos enterrados. O que você espera, querido, ouvir de Jesus depois que ele não te encontrou servindo em lugar nenhum, em ministério nenhum, em coisa nenhuma no reino de Deus? O que é que você espera ouvir de Cristo? O verso 30 diz que a palavra de Jesus para este servo infiel foi a seguinte: lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando estivermos diante do Senhor, querido, na eternidade, Jesus então abre a cortina da eternidade e mostra para mim e para você o que vai acontecer conosco, e ele diz então que o Senhor não aceitará as minhas e as suas desculpas, as minhas e as suas justificativas, a nossa indiferença para com o seu reino e para com o serviço da sua casa. Todos nós, diz Jesus nessa parábola, todos nós, você e eu, temos de servi-lo com os nossos talentos. Um dia você e eu vamos comparecer diante do Senhor, e Ele então cobrará de nós o que fizemos com os talentos que nós recebemos. E o Senhor não aceitará desculpas, justificativas para a nossa ausência no serviço que deveríamos ter dedicado a Ele. É importante que você pense nisso. Jesus está falando do dia final, Jesus está falando da prestação de contas. Na linguagem popular, Jesus está falando do juízo final. Você e eu vamos comparecer diante de Deus, e eu fico imaginando essa geração que eu tenho observado a cada dia. Parece que nós, como pessoas crentes em Deus, crentes em Cristo, irmãos, me perdoem, mas a cada dia parece que nós estamos piorando. Cada dia mais eu vejo os crentes desistindo dos seus ministérios, cada dia mais eu vejo os crentes abrindo mão dos seus ministérios, cada dia mais eu vejo as pessoas relaxando, afrouxando, cada dia mais eu vejo as pessoas se distanciando do serviço cristão, do serviço a Cristo. E não digo do serviço dentro da igreja apenas, mas lá fora na sociedade. Nós não servimos para ganhar ninguém para Cristo, nós nos contentamos em vir à igreja, em ouvir a pregação da palavra, em estudar a Bíblia, mas quando
passamos da porta deste santuário, as pessoas não são mais o nosso alvo. Nós não estamos preocupados com aquelas pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho ou no nosso prédio, que estão nas drogas, que estão embriagadas ou que estão numa crise terrível na sua família, mergulhados numa angústia de alma que não tem fim. Nós não estamos mais preocupados. Eu quero saber, querido, o que será de você, o que será de mim, o que será de nós, quando o Senhor requerer da minha e das suas mãos os talentos que Ele nos deu. O que você tem feito? Como pastor, eu escuto as pessoas dizerem para mim: pastor, não dá para mim fazer mais isso aqui ou aquilo ali. Está tudo bem, eu não posso obrigar ninguém, mas eu tenho consciência de que um dia eu vou prestar contas. Eu não estou pastoreando aqui porque vocês são pessoas joias. Eu não estou servindo a Cristo aqui como pastor porque vocês são todos pessoas de excelente qualidade. Muitos de vocês falam mal de mim, muitos de vocês me recriminam no coração ou na mente, mas eu não sirvo a Cristo por causa das críticas ou dos aplausos. O ministério que eu dedico tem que ser ao Senhor, independente da sua aprovação ou não. O ministério é de Cristo, a igreja é de Cristo, ela não é minha, ela não é sua. O reino é de Deus, não é meu, não é seu. Quem nos deu talento e habilidade foi Cristo, não fui eu, e você não o adquiriu sozinho. É por isso que Jesus diz que aqueles que se aproximam de Deus, que a Ele se convertem um dia, precisam entender que nós temos um ministério, e isso não é brincadeira. Você e eu não podemos fazer corpo mole, você e eu não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu, de maneira nenhuma, porque um dia Ele vai requerer de mim, de você. E naquele dia, não terá um pastor para orar por você. Naquele dia não terá ninguém para interceder por mim, porque naquele dia, é como Jesus disse, será o dia da prestação de contas. E eu fico pensando, quantos de nós estamos gastando a nossa vida todinha para fazer só aquilo que gostamos, aquilo que queremos, para realizar os nossos sonhos e desejos pessoais, e estamos abrindo mão de servir a Cristo porque é muito cansativo ser professor na escola dominical, é muito cansativo ser um participante ou líder de célula, é muito desafiador ser um ministro de adoração na casa de Cristo, porque os ensaios são cansativos e as letras são desafiadoras de se aprender. É muito desafiador a gente lá no ambiente profissional falar e testemunhar de Cristo, e nós vamos colocando dificuldades, empecilhos dessas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, aqui hoje eu compreendo, aqui hoje o seu par pode compreender, mas o Senhor não compreende. O Senhor espera outra coisa de mim e de você. Ele espera de nós serviço na sua casa e especialmente na sociedade. Eu quero ir para o segundo ponto, mas eu quero dizer uma coisa, para terminar esse primeiro. Às vezes, eu fico reparando, aqueles meus irmãos e irmãs, que receberam um talento tão bacana, que é, por exemplo, o ministério de ensino. Você não tem noção, nesses 33 anos em que eu sou pastor titular e ajudante, e mais 3 anos como líder de uma comunidade em Juiz de Fora, como eu fui, são 36 anos liderando uma comunidade. Quantas pessoas já chegaram para mim e me disseram isso? São professores na vida secular, mas são crentes em Cristo, e eu precisei deles e falei assim: tem como o irmão e a irmã que recebeu essa habilidade de Deus tão linda para ensinar,
abençoar as crianças, abençoar a escola dominical servindo a Cristo. Sabe o que eu ouvi de muitos desses irmãos ao longo desses 36 anos? Eles dizem assim: pastor, eu estou muito cansado, eu tenho que ensinar numa classe de sala de aula secular, e aqueles meninos, vocês sabem como são, né? Hoje cada vez mais desafiadores no ambiente escolar. Então eu estou muito cansado, na igreja eu queria ficar sentadinho no banco. O irmão e a irmã precisam entender uma coisa: você recebeu um talento, um ministério. Se é de ensino, faça-o conforme a Bíblia diz, com dedicação. Se tivesse que pegar um violão para tocar, seria um desastre. Mas o Alexandre recebeu o talento de tocar guitarra. Que faça com dedicação, irmão, com o melhor das suas forças e energias, porque não é para mim nem para essa igreja, é para a glória de Deus. Nós precisamos rever o nosso conceito. Precisamos rever, sabe por quê? Porque eu percebo que a secularização, você sabe o que é isso? É quando, vou usar uma linguagem que você entende melhor, é quando o mundo começa a entrar nas suas entranhas. É quando os conceitos dessa sociedade malévola, perversa, começam a entrar no seu sangue e a te paralisar, e você está tão cansado de trabalhar secularmente, que esse cansaço vira e se torna uma desculpa para você não mais servir no reino. A sua profissão, o seu casamento, a criação dos seus filhos não podem paralisar o seu ministério, porque o Senhor te confiou e você precisa correr bem essa carreira. Você precisa correr bem essa carreira, porque você vai entregar esse ministério um dia de volta aos pés de Cristo. Você não vai colocar esse ministério aos meus pés, ele é de Cristo. Todo dom perfeito veio de Deus, e um dia nós o dedicaremos ao Senhor. E eu me assusto com tanto mimimi e com tanta desistência no coração do povo de Deus na hora de servir no reino. É tanta desculpa, é tanta justificativa, é tanta argumentação, é tantas situações, que se o Senhor fosse colocar os olhos com mais severidade sobre mim e você, estaríamos arruinados. Mas Jesus disse que Ele é tão bom, que Ele é tão generoso, que esse Senhor é tão extraordinário, que Ele se ausentou e Ele está dando um tempo para que você e eu possamos melhorar. Aproveite esse tempo, sirva a Cristo, porque vai chegar um momento em que vamos prestar contas, e esse será um momento muito sério. Em segundo lugar, Jesus afirma nesta parábola que Deus escolheu operar através de todos os membros. Olha que coisa maravilhosa, ele diz no verso 14, olha o que Jesus diz, ele diz assim: olha, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Veja o que Jesus diz: Deus, este Senhor, chamou todos. Preste atenção na linguagem, chamou todos os seus servos. Ele não chamou metade, ele não chamou um terço, ele chamou todos. Do maior ao menor, do mais qualificado ao mais insignificante, do mais estrelado àquele que brilho nenhum tem. Ele chamou todos, e a Bíblia diz, e Jesus afirma, que Ele chamou todos os seus servos, e todos eles receberam um talento. Repare, note, ninguém foi esquecido, ninguém ficou sem receber alguma coisa para trabalhar. Sabe por quê, querido? Usar todos os discípulos, usar todos os membros, este é o propósito de Deus. Há coisas que Deus só faz por seu intermédio e não fará por intermédio de mais ninguém nesta comunidade.
a evangelização, por exemplo, ela só poderá ser feita através da sua vida e da minha vida, no nosso dia a dia secular. Você acha que Deus vai estar evangelizando aqui neste santuário? Aqui neste santuário, quando nós nos reunimos, o Senhor tem como objetivo edificar a sua e a minha vida, através da palavra que o Senhor inspira e coloca em meu coração. Mas a evangelização, ela acontece lá fora, depois que nós cruzamos as portas dessa igreja, depois que nós passamos pelos portais ou pelos portões desta comunidade. É lá fora que acontece, é lá fora quando você está, por exemplo, como nós temos aqui, muitas irmãs maravilhosas e até homens que têm barbearia ou um salão de beleza. Você está cuidando do cabelo dos outros e a pessoa está ali, e você então aproveita aquele tempo para compartilhar com ela o evangelho. Você está lá na sua empresa e você então quer ser um profissional qualificado, e muita gente diz que não pode roubar o tempo da empresa falando de Cristo, mas você pode ser criativo como eu era quando estava no mundo secular e estudava em São Paulo. Eu não parava o meu tempo de trabalho para evangelizar, mas eu tinha 15 minutos de café e ali eu falava de Cristo, ali eu testemunhava de Jesus. Quando eu chegava no ambiente profissional, eu era estratégico, eu chegava 5, 10 minutos antes e ia cumprimentando os colegas e aproveitava cada deixa para falar de Jesus. Eu sempre procurei ser luz do mundo e sal da terra no ambiente profissional. As pessoas estavam à minha volta, mas elas sabiam que eu tinha um compromisso com Cristo. Preste atenção, a evangelização só pode ser feita através da sua vida. Romanos 10, 14, o apóstolo Paulo, pensando em você e em mim, ele levanta um clamor, ele dá um grito, dizendo: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse clamor de Paulo está lá em Romanos. Como esse povo vai se converter se lá no banco, Lucas, você não abrir a boca? Como esses empresários da nossa sociedade crerão em Cristo? Eles estão pensando em ganhar dinheiro, em construir prédios, em ampliar o seu patrimônio. Como eles ouvirão de Cristo se não for pela boca de um gerente de um banco? Como? Paulo diz aqui: como crerão naquele que nunca ouviram? E ele clama dizendo: e como ouvirão se não há quem pregue? Mas sabe o que nós esperamos, irmãos? Nós esperamos que o pastor pregue. Nós esperamos que o pastor pregue, que o pastor resolva. O pastor é tipo assim, Geraldo, meu amigo, o pastor é tipo assim, o camisa 10 do time. Ele é o cara que faz o lançamento, chega na área para concluir a jogada também. Mas não é verdade. Jesus diz que este Senhor decidiu usar a todos os seus servos, chamou a todos e deu talento para todos. Precisamos falar para as pessoas de Jesus, nós precisamos pregar para as pessoas sobre Jesus. É o que diz a palavra de Deus, e não apenas dar bons exemplos. Alguém diz assim: não, pastor, mas eu com a minha vida dou bons exemplos. Querido, preste atenção, escute o que eu vou te dizer. Essa história de bom exemplo é ótima quando você prega, porque se você der só bom exemplo e não abrir a sua boca, não vai resolver nada. Aí a mente de muitas pessoas, elas viajam em alguns ditados. O exército, as forças armadas têm um ditado: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Mas veja, o ditado é verdadeiro: as palavras e o exemplo. Só o exemplo, com o seu silêncio, não revelará a presença de Cristo.
A cura, a restauração de muitas pessoas depende de você, depende da sua capacidade ou da sua disposição de pregar, da sua disposição de falar de Cristo, depende da sua disposição de servir, e você precisa estar certo disso, querido. Jesus afirma nesta parábola que Deus escolheu, decidiu operar através de todos nós. Ele não decidiu operar através de meia dúzia de pessoas. Deus deu a todos nós dons e talentos para que nós possamos com eles servir ao Senhor em vida. E um dia nós vamos prestar conta do que fizemos com essas habilidades que nos foi confiada por Deus. A Bíblia diz que o Senhor chamou a todos. Chamou a todos. A gente às vezes olha na igreja e você fala assim, mas aquele homem, aquela mulher, aquele irmão, aquela irmã, todos possuem uma capacidade extraordinária dada por Deus para frutificar. É o que Jesus disse. E você precisa pensar seriamente no que você está fazendo com os talentos que Deus te deu. Aonde você tem colocado esses talentos? Em terceiro lugar, Jesus afirma nesta parábola que a única forma de você agradar a Deus, escute isso, a única, não existe duas formas. Eu vou de novo dizer, a única forma de você agradar a Deus, diz Jesus aqui, é usando os seus dons para servi-lo. É a única forma que existe de você e eu, de qualquer um de nós agradar a Deus, é usando os dons para servir. Veja o que Jesus diz nos versos 20 e 21 desse texto. Ouça Jesus, ele diz assim: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Preste atenção, o que Jesus está dizendo aqui é que este Senhor, ele foi honrado com a dedicação e com o empenho desse seu servo, desse seu discípulo. Isso foi o que trouxe alegria, isso foi o que trouxe glória, isso foi aquilo que trouxe honra para a vida desse Senhor. O que Jesus está dizendo aqui, meu amado, é que a sua e a minha omissão, é que a sua e a minha falta de participação, ainda que seja somente com a presença, jamais honrará a Deus. Quando você e eu nos omitimos de servir, essa omissão nunca trará glória para o nome de Deus, essa omissão nunca vai produzir resultados bons para a glória do nome de Cristo. Você já pensou que a sua ausência, por exemplo, naqueles ministérios aos quais Deus confiou a sua mão, isso pode trazer uma perda enorme para o reino de Deus? Ah, não, você não pensou. Beleza, eu vou te ajudar. Eu não vou fazer isso agora por causa do tempo, a gente está gravando também, mas eu queria fazer a experiência, botar todo o ministério de louvor aqui, para cantar uma música de festa, sem o baterista. Experimenta para você ver. Você vai ver que coisa esquisita, capenga. Não fica bom não, irmão. Porque ninguém substitui o cara que se assenta ali. Experimenta. Querer fazer um louvor adequado a Deus, sem alguns instrumentos que foram colocados pelo Senhor como serviço na sua casa, sempre vai ficar uma lacuna, sempre vai ficar alguma coisa faltando.
Sabe por quê, queridos? Porque a nossa omissão, ela não glorifica o nome de Jesus, ela não produz um louvor adequado para o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor dá talentos para que você e eu possamos usar, e com esses talentos que nós estamos usando, esses talentos vão glorificar o nome de Jesus. E Deus diz que a única forma de você agradá-lo é quando você usa esses talentos para servi-lo, porque isso vai gerar no coração de Deus contentamento. A Bíblia diz, e Jesus conta nessa parábola, que aquilo que trouxe grande indignação. Você já ficou indignado? Eu estou com a minha, atravessado, vou falar a linguagem da roça, eu estou com uma trave na minha goela. O Senado brasileiro, um bando de corruptos. Os deputados federais, um bando de corruptos. Está difícil achar um homem nesse país, na política, que não seja corrupto. Eu fico indignado de ser assaltado legalmente. Caixa 2 não é crime. Apartamento comprado com rachadinha não é crime. Eu fico indignado. Você também. Essa discussão toda em torno da vacina no Brasil, tem gente que fica morto de indignação, não é verdade? Agora vamos sair do plano natural. Saia desse plano natural que você está indignado. Olhe um pouquinho para o seu Senhor. Sabe o que trouxe indignação ao Senhor? Foi ver o seu servo que tinha um talento não usá-lo. Eu fico pensando como Deus vê você e a mim. Eu fico pensando como Deus nos olha, nos percebe. Depois de ter confiado a você e a mim dons e talentos para servi-lo, Ele deu a você e a mim condições para isso. Jesus disse que aquilo que trouxe grande indignação ao Senhor foi ver o seu servo que tinha só um talento não usá-lo. A omissão, a acomodação, o fato desse servo não operar com um dom dado a ele pelo seu Senhor, foi o que trouxe prejuízo e condenação à vida deste homem, querido. A Bíblia diz, e Jesus afirma, que este servo foi condenado. Ele não serviu ao seu Senhor com o pouco que ele tinha. Os outros dois, porque usaram os talentos, porque perseveraram e investiram os seus dons para servir ao Senhor, Jesus disse que esses dois entraram na vida eterna. A Bíblia diz que Deus é quem fica profundamente ofendido quando você e eu omitimos ou usamos mal os dons que recebemos. Por isso que a sua visão, a minha visão, a nossa visão precisa mudar quando nós olhamos para o reino de Deus e para a igreja de Cristo. Muitos de nós estamos olhando para a igreja de Cristo com um olhar natural. Estamos olhando para a igreja de Cristo com um olhar extremamente secular, extremamente humanista. Isso daqui não pertence à sociedade humana, isso daqui não pertence a este mundo. Nós somos uma comunidade extraterrestre.
Nossa pátria não é aqui, nossa morada não é aqui. Você e eu estamos caminhando na direção da eternidade, para aquilo que chamamos da igreja triunfante. E quem já passou dos 50, prepare-se mais ainda, porque o seu fim está muito pertinho. Ou você acha que vai viver mais 50 anos? Quantas pessoas você conhece que viveu 100 anos? Nós somos uma comunidade diferente, irmãos. Servimos a um Deus que está acima dos céus e da terra. Servimos a um Cristo que te ama e me ama, e que entregou a sua vida na cruz do Calvário. E olha o que você está fazendo com os dons que Ele te deu. Nada. Você está vivendo para você mesmo e achando difícil fazer as coisas para o reino de Deus. É cansativo ir na oração, é difícil ir na célula, é quase impossível contar com o seu serviço no reino. Essa parábola que Jesus conta diz que causou a este senhor uma grande indignação, a omissão desse servo que tinha 1 talento e não fez nada com ele. E Jesus diz aqui que aquilo que vai determinar o destino da sua e da minha alma é o que fizemos com os talentos que Deus deu a mim e a você. O verso 21 diz que o servo fiel, aquele servo que foi fiel, ouviu o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Já no verso 30, o servo infiel, e eu quero terminar com isso. O verso 30 diz que o servo infiel recebeu um nome. E qual foi o nome que ele recebeu? Você viu aí no verso 30? Qual o nome que esse servo infiel recebeu? Ele recebeu o nome de inútil. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o próprio Cristo. O servo infiel foi chamado de inútil. Agora preste atenção: inútil porque ele não se esforçou, inútil porque ele se acomodou, inútil, querido, porque não se dedicou como poderia, inútil porque ele não fez sequer o mínimo. E ele ouviu da boca do seu Senhor: lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, porque ele não soube glorificar, honrar, exaltar o nome do seu Senhor. Lembre-se de uma coisa, meu amado, preste atenção nisso, querido: é você, sou eu, somos nós individualmente que vamos determinar o destino da nossa alma. O que é que nós estamos fazendo para Cristo com a vida? O maior talento que Ele me deu, o maior talento que Ele te deu foi a sua vida. O que é que você está fazendo com a sua vida? Eu conheço um monte de gente que está aproveitando a vida, enchendo a cara nas bebidas, enchendo a cara nas drogas, enchendo a cara na prostituição, não está fazendo nada. Você acha que esse vai chegar lá e vai dizer assim: servo bom e fiel? Não, pastor, tenho nada com as drogas, tenho nada com a bebida, tenho nada com a prostituição. Inútil. Você está usando a sua vida só para você. Só para você. Só para você. Mas pastor, o senhor não entende as lutas que eu tenho. Todos nós temos lutas. Jesus falou que na vida tereis aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo. É no meio das aflições, é no meio das angústias, é no meio das dificuldades, é que a gente precisa servir a Deus, servir a Cristo. O que é que você tem feito com os talentos que Deus te deu? O que é que você tem feito com eles, irmão? O que é que você tem feito com ele, irmã? Eu fico vendo que na igreja de Cristo, e eu quero terminar então a minha palavra com isso,
Deus é tão maravilhoso que Ele colocou muitos de nós em lugares diferentes na sociedade, para que nós pudéssemos fermentar, influenciar a sociedade. Alguns aqui são professores, olha que oportunidade linda. Outros, gerente, né, Lucas, de banco. Mas outros, Deus colocou para mexer com, fazer aqueles negócios de armação para publicidade, né, Heron? Serralheiro. Está em contato com gente no comércio. Tem gente que é vendedor. Quantas pessoas diferentes ele vai conhecer? Tem alguns de nós, Geraldo, que Deus colocou na polícia para fazer a diferença. Não é? Você já está na reserva, muitos anos de serviço. Tem outros de nós que Deus colocou num salão de beleza, é ou não é, Fátima? Num salão de beleza, para fazer a diferença. Tem outros de nós que Deus colocou num escritório, para atender as pessoas. Todos nós fomos colocados na escola, para que pudéssemos, como alunos, influenciar positivamente o meio. Mas hoje, nossa, o que tem de crente na sala de aula, que é uma tristeza, que não estuda e prefere colar, que não respeita o professor. Você não foi colocado lá na sala de aula para colar e nem desrespeitar o professor. Você foi colocado lá para ser luz do mundo e sal da terra. Outros Deus colocou numa farmácia, né, Rose? Numa farmácia. E em tantas outras funções, mas atualmente farmácia. Para fazer o quê? Vender remédio. Mas de vez em quando você pode usar aquela oportunidade. Olha, eu estou te vendendo um dipirona aqui para a sua dor de cabeça, mas eu conheço alguém que descarrega a alma, que alivia o coração, que é Jesus. Outros Deus colocou, William, no supermercado. Está vendendo alimento para as pessoas, mas de vez em quando você pode falar, eu estou te vendendo aqui alimentos, mas eu conheço um pão que mata a sua fome, e eu conheço uma água que sacia a sede da sua alma, que é Cristo. Deus nos colocou em ambientes diferentes. Outros, Eliezer, Deus colocou para vender material esportivo. O cara está lá, né, querendo manter o corpo saudável, chega lá para comprar um tênis, né, legal para fazer Cooper, correr. Falou, olha, eu estou te vendendo aqui um Nimbus, que é caro, mas é bom para correr. Mas olha, se você conhecer Jesus, sua vida vai voar. Ela não vai correr, ela vai voar, vai decolar. Outros Deus colocou para consertar carro, né, Emerson? Eletricidade lá, está com um problema elétrico no carro, vai lá no Emerson. Você fala assim, rapaz, eu realmente entendo um pouquinho da área de eletricidade, mas eu conheço um cara que dá uma energia na sua vida que é fantástico, que é Jesus. Veja, irmãos, Deus é sábio, colocou a maioria de nós em áreas diferentes, para que nós pudéssemos ser luz do mundo e sal da terra, para que nós pudéssemos glorificar o seu nome com o nosso serviço. E eu termino dizendo que alguns Deus colocou para vender material de construção, embelezamento, Ulisses, vender granito. E pensa num cara jeitoso para vender granito, capaz. O Ulisses e eu somos irmãos gêmeos. Eu não sei como é que eu nasci com um olho azul igual dele. Eu brinco muito com ele. Mas está vendendo granito lá para esse povo da alta sociedade. Fala, rapaz, eu posso te ajudar demais a deixar sua casa bonita. Mas alguém que pode fazer do seu coração uma morada eterna é Cristo.
Você pode testemunhar, você foi colocado para glorificar a Deus com a sua vida. E vendendo café, hein, Eric? Rapaz, eu vendo uma bebida maravilhosa. Café é um troço bom, não é, gente? É maravilhoso o café. Mas na hora que você está vendendo café, rapaz, estou te vendendo café aqui, mas eu conheço alguém que é uma delícia. É Jesus. Jesus é mais gostoso que café. Jesus é uma delícia. Alivia o coração, relaxa a alma, tranquiliza o ser. Vamos ficar de pé. Você foi colocado, querido, por Deus, num lugar estratégico. Para servi-lo. Não se esqueça de que servir a Cristo é um privilégio. Não se esqueça que Ele vai um dia requerer da minha mão e da sua os talentos que Ele colocou aí. Sirva-o não por obrigação, não por peso, não por medo. Sirva a Cristo por gratidão, por amor, por aquilo que Ele fez por você. Seu coração deve ser movido por amor e gratidão a Deus, não por obrigação, não por peso, nunca por peso, nunca por peso. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, nós te somos agradecidos nessa noite, porque o Senhor renovou esse privilégio sobre a nossa vida, o privilégio de poder estar aqui na congregação dos santos, na igreja de Cristo. Só estamos aqui porque um dia o Senhor nos amou de uma maneira tão intensa, tão profunda, que não há linguagem no português capaz de expressar o amor do Senhor. O amor do Senhor, segundo nos revela a tua palavra, fez com que o Senhor abrisse mão dos céus, da comunhão festiva com o Pai e com o Espírito Santo, fez com que o Senhor se tornasse homem como nós, vivesse as nossas limitações e tomasse sobre si as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, e morresse naquela cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus, perdão dos nossos pecados. Nós queremos te adorar, ó Deus, por este amor tão maravilhoso. Mas eu quero pedir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa despertar os nossos corações, o coração de cada homem e mulher que está aqui, despertar no nosso coração o desejo e a determinação de servir ao Senhor com alegria, conforme diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, e entrai por suas portas com ações de graças, e a tua palavra diz, e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bendito, o Senhor é digno de ser elogiado entre nós. Que o Senhor renove no coração da tua igreja a disposição de se gastar, de se dedicar ao Senhor, ao teu reino, à tua obra, com alegria, sem entender que isso é peso, que isso é cansaço, que isso é por obrigação. Isso é o mínimo que podemos fazer por aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a te servir com dedicação, com esmero. Afasta de nós a omissão e as justificativas. Nos dê um coração cheio de gratidão, para que possamos nos gastar na tua obra e no teu reino, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor desperte e renove em nós
essa disposição de te servir com alegria. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Graças a Deus.